Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. A gente pode, então, agora, nesse momento, conversar um pouquinho, né? E aí, enquanto o pessoal que está online coloca aí as perguntas, as dúvidas no chat, eu já vi que tem algumas aqui já, mas eu queria já trazer uma reflexão e ouvir um pouquinho vocês também, né? Sobre o que vocês acham? Na fala da Mairlan, né, quando ela trouxe em relação à visão da gestão, sobre as competências gerenciais do enfermeiro, né, eu fiquei me perguntando como que os alunos, né, como que os acadêmicos de enfermagem conseguem perceber, né, a prática, a atuação do enfermeiro gestor, né? Será que eles conseguem ter essa percepção de todas essas, percepção prática, né? Eu não estou falando só sobre a parte teórica, que certamente ela é muito bem trabalhada, né, na grade curricular, mas às vezes eu fico me perguntando se eles conseguem ter, né, essa vivência prática, né, da gestão dentro da universidade, e como que a gente pode discutir isso, como é que a gente pode, de alguma forma, tentar melhorar. E aí eu queria escutar um pouquinho vocês, a experiência de vocês com relação a isso, né? A gestão é um campo dentro do curso de enfermagem, né? Uma temática ainda dentro do curso de enfermagem, que os alunos, eles têm tem uma certa rejeição, assim, sabe? No sentido de que eles querem ir para assistência, né? Eles querem fazer os procedimentos, eles querem estar dentro do hospital, eles querem estar dentro da UBS, e às vezes eles não param para pensar que muitas das ações que são realizadas aí nesse serviço de saúde, eles são, né, competências e exigem competências gerenciais, né, para que elas sejam executadas da melhor forma possível, com segurança, né. Então, queria ouvir vocês um pouquinho, né, o que vocês pensam, qual que é a experiência de vocês com relação a isso. Ariane, eu sempre coloco, né, o meu início aí da jornada de trabalho como um exemplo, né, de fato, para essa construção do perfil gerencial. Porque quando você inicia na assistência, você já é um gestor, porque você lidera uma equipe, né? No plantão, se você tem uma equipe, você está liderando pessoas. Então, você gerencialmente já é, por isso que eu digo, é um gestor nato, né? Então, se você está na atenção primária, você tem uma equipe na estratégia, você é quem vai conduzir. Então, assim, a gestão, ela está ligada em toda a nossa execução. Quando você vai direcionado para poder coordenar equipes, aí você precisa, eu sempre digo, muitas vezes o ideal é que você tenha passado, você tenha vindo do posto de trabalho para gerenciar aquelas pessoas, para você entender qual é o processo, né? Como se faz, porque você não tem como direcionar uma equipe se você não sabe como executar. E se você tiver a oportunidade de gerenciar, aí se você não souber, você vai ter que entrar, imergir naquele processo, aprender, e aí é muita dedicação para que você consiga gerenciar. Mas o nosso processo formativo, apesar da nossa categoria não conseguir ainda perceber esse leque de oportunidades, eu acredito que a nossa base formativa, ela consiga nos subsidiar para esse caminho. O que a gente vai precisar fazer posterior, né? E quando essas oportunidades forem aí aparecendo e a gente for se direcionando na nossa carreira, é de fato ir amadurecendo o processo educacional, porque a gente não deixa de estudar nunca, né? Então, como o Carlos Leonardo colocou, a gente tem aí os mestrados profissionalizantes, né? Tem acadêmico. Então, você é quem vai direcionar, né, a sua construção conforme o que realmente você for tendo de oportunidade. Isso eu sempre digo em sala de aula. Vocês estão construindo aqui o profissional de amanhã. Então, aqui eu quero que vocês aprendam a parte técnica, mas vocês precisam entender que uma parte gerencial está aqui intrinsecamente ligada.
E aí a gente sempre leva a experiência para poder realmente direcionar, né, quando você inicia no plantão, que a questão de escala já é um processo realmente administrativo, que você acaba tendo que realmente fazer. Enfim, eu acredito que nós tenhamos a base, mas que a gente precisa realmente estruturar e aí construir essas paredes, né, uma base sólida, e por isso o processo de formação na academia é importante, porque aí depois para levantar a parede fica muito mais fácil, né? Eu sempre faço essa analogia. Porque quando a base está enfraquecida, aí fica muito mais difícil você realmente construir a casa. Mas eu acredito que o enfermeiro ele tenha condições, sim, dessas práticas gerenciais aí dentro de qualquer segmento, e aí realmente ele vai precisar amadurecer o processo dele realmente profissional conforme aquilo que ele fosse predispor a fazer. Eu acredito que entre os cursos da área da saúde, a enfermagem que ela tem uma carga horária, disciplinas específicas para a gestão. Isso mostra também o protagonismo da enfermagem nos serviços de saúde. Então, quando você vai numa secretaria municipal, estadual de saúde, mas eu vi uma pesquisa do Conasems muito interessante, que os enfermeiros eles ocupam o papel de destaque na gestão em municípios de pequeno porte. Então, a enfermagem ela tem que se empoderar politicamente, em forma de articulação também, porque, por mais que a enfermagem ela esteja bem capilarizada na gestão como um todo, cargos de suma liderança ela não assume. Então, a gente não tem uma secretaria, o secretário estadual de saúde enfermeiro, a gente nunca teve um ministro da saúde enfermeiro. Então, a enfermagem ela é importante, ela é o pilar, e ela tem toda a capacidade de assumir, né, um cargo de gestão em destaque, de comando único a nível federal, estadual, nos grandes centros, e muitas vezes ela não assume. Então, assim, tem um conhecimento, tem um preparo específico, mas isso repercute também na construção social da profissão, que é imbricada, predominantemente feminina, pela divisão técnica e social do trabalho. Então, essa hierarquização da enfermagem, ao mesmo tempo que ela fortalece com potencial numérico a nossa profissão, ela fragiliza, porque a gente tem uma hierarquização dentro da nossa profissão. E é uma faca de dois gumes. Se o enfermeiro ele não tem competência e habilidade para liderar, ele pode ser um inimigo dos técnicos e auxiliares de enfermagem, muitas vezes é visto por isso. É aquele que só pune, que só critica a equipe, que não dialoga, que não lidera. Isso, de certa forma, fragiliza muito a nossa profissão. E aí eu acho que as escolas de enfermagem, as instituições formadoras, ela tem que fazer uma autocrítica em relação a isso. Se faz pouco em termos de discussão, de cenários de aprendizagem, de simulação de situações de gestão de conflitos. E muitas vezes a gente se depara com professores que nunca lideraram, é mesmo você ensinar o empreendedorismo se você nunca empreendeu, que nunca lideraram nada, que é uma formação muito abstrata, nunca ocupou um cargo de gestão, não conhece um plano municipal, um plano estadual de saúde, não conhece a rede dos serviços. Então, quando eu falo que faz muita diferença o professor ele ter uma vivência prévia, prática no processo ensino-aprendizagem, porque se ele não tiver, ele prejudica todo o processo do ensino, né? E repercute também na formação do aluno. Então, assim, ninguém nasce líder, ninguém nasce gestor, é uma instituição, é uma formação contínua. Eu mesmo, com 22 anos, eu fui liderar uma coordenação de uma equipe de saúde da família do município de 40 mil habitantes, com pessoas com o dobro, o triplo da minha idade. Imagina, o que esse garoto está fazendo aqui? Então, a gente tem a questão do etarismo muito forte, a questão da hierarquização da profissão, que são características atreladas que também prejudicam a liderança em enfermagem. Lembrando que a gestão em enfermagem ela tem um conhecimento específico, a enfermagem é uma ciência, né? Então, assim, a gente tem a gestão em saúde, que é mais amplo, mas tem a gestão em enfermagem, que requer um conhecimento específico. Existem teorias administrativas. O profissional, para ingressar no ensino, no entendimento da gestão da enfermagem, ele tem que dialogar também com a administração, com a sociologia, com a economia. Então, a enfermagem ela tem que sair da sua caixa e se empoderar também de novos conhecimentos, né? E assim, só complementando o que a Mairlan trouxe em relação a que muitas vezes os alunos eles
visualizam as disciplinas, né, as cargas horárias da gestão como algo que eu tenho que cumprir, né? Então, é muito comum, eu divido a disciplina, inclusive, com o professor Carlos Leonardo, a disciplina de gestão e gerência da rede básica, e aí, quando a gente chega com os alunos para levá-los para conhecer, né, os espaços de gestão, para dialogar com as pessoas que hoje estão como técnicos, né, participando da gestão, inclusive no estado, né, no município, eles chegam muito com aquela visão limitada de que eu vou entender gestão se eu for ser secretário, né, ou se eu for ser coordenador, mas a gente percebe que você precisa desse olhar da gestão, você precisa entender sobre gestão para que você até seja mesmo trabalhe somente na assistência, né? E aí isso eles trazem para a gente. Então foram muito comuns relatos dos alunos sobre, professora, como que é importante, então, a gente entender esse todo, para que a gente entenda até mesmo porque que aquilo lá na assistência se dá daquela forma, né? Então, é muito importante que isso esteja bem claro, né, na cabeça de todo mundo, né, dos alunos, ou mesmo do enfermeiro que já está aí no campo, né, que a gestão, ela é parte, é algo que é inerente, não tem como a gente separar, né, a assistência da gestão. E aí, quando a gente separa, a gente acaba tornando tudo um pouco mais difícil, né, porque você acaba incorporando aquilo como algo que precisa ser sempre daquele jeito, né, porque alguém disse que tem que ser assim, você precisa reproduzir, e não é assim, você tem autonomia para transformar aquilo, para mudar aquilo de alguma forma. Né? E é muito importante que a gente fortaleça cada vez mais os processos em relação em torno da gestão, né? Desde a formação, e que isso se perpetue também durante a estadia desses profissionais já no serviço também, né? A gestão, ela precisa estar, a gestão de quem está ali, né, local, municipal, estadual, precisa também entender que aquelas pessoas podem já vir com essas lacunas, né, em torno desse tema, e promover também habilidades, né, dar oportunidade para aquele profissional estude mais ou desenvolva habilidades também mais gerenciais, porque isso com certeza faz toda a diferença. Perfeito. E aí, Ellen, a gente tem algumas perguntas aqui no chat justamente sobre essa discussão, né? A Vanessa Soeiro, ela colocou aqui no chat que as falas de vocês, elas conseguiram mostrar que essas três vertentes, esses três campos de atuação aí do enfermeiro apresentadas, né? Gestão, docência, assistência, elas estão interconectadas e muitas vezes são indissociáveis, né? Um pouquinho do que vocês trouxeram aqui também, e que eles estão percebendo na prática, e olha que são alunos que estão tendo o primeiro contato aí com a atenção primária à saúde, né? E aí ela traz a seguinte pergunta para vocês. Qual a percepção dos professores sobre a inserção do aluno na rotina da APS e nas discussões sobre as políticas de saúde para a formação dos discentes? A Vanessa Soeiro pergunta. Vanessa, esse processo é de suma importância, porque vocês que estão aí, né, dentro da rotina da APS, vocês vão ver que vocês estão dentro de políticas específicas, né? Vocês estão aí dentro da política da saúde do adulto, do idoso, né? Saúde da criança, saúde do adolescente, saúde da mulher, enfim. E para poder entender não só a parte do cuidado, né, mas sobre o que versa essas políticas, a gente tem uma parte toda teórica, né? Então, a política ela é conduzida pelo território, né? Dentro dessa tripartite, o governo federal, né, está lá, né, como ente maior, o Estado ele traz para subsidiar, apoiar o município, mas o executor é o município. Por que dentro da PS é interessante você entender, né, sobre essa discussão? Porque muitas vezes as políticas elas vão precisar de um segmento. Porque não adianta eu ter uma APS forte se eu não tenho um ambulatório especializado ali disponível para que aquele usuário caminhe dentro dessa rede. E aí, quando esse usuário precisa da hospitalar, eu também preciso ter uma rede definida, uma linha de cuidado definida. E isso vocês vão conseguir visualizar aí na base. Por quê? Porque a partir do momento que a gente cuida com a promoção e prevenção,
os outros níveis precisam estar organizados, né? Eu digo que a atenção primária, ela empurra o sistema, né? Porque a gente consegue aí realmente potencializar e dizer assim, estamos precisando de um outro nível de atenção que não está organizado, que não está eficiente, que não nos dá resposta. E aí, quando você entende das políticas, você vê como realmente desenhar e segmentar isso. E aí eu costumo dizer que uma atenção primária organizada e fortalecida é ela, na verdade, que vai aí impulsionar o sistema de saúde, né? Uma vez que a gente tem, dentro da perspectiva de fortalecimento, a resolutividade dos problemas. Porque hoje a gente tem uma predição de pacientes crônicos, hipertensos, diabéticos, né, em um número gigantesco, e aí a gente consegue olhar para a política e dizer, essa política existente vai conseguir atender a necessidade desses pacientes crônicos a longo prazo? Como é que está estruturada essa rede para poder atender esses pacientes, uma vez que os pacientes diabéticos têm um alto número de amputações? Então, por que eu preciso trabalhar a prevenção para que eu não tenha pessoas diabéticas? É porque realmente a gente tem uma fragilidade. E aí a prevenção, né, e a promoção, ela versa sobre isso. Então, entender a base, como se constituem as políticas, ela perpassa por toda essa construção. Você entender como é que ela se dá e o que é que precisa ser feito para que esse usuário, que é o nosso ponto focal o mais importante, é o mais importante dentro do sistema, ele consiga ser atendido na atenção primária com qualidade, né, com eficiência e eficácia, e eu consiga realmente ter aí um sistema disponível para que ele consiga caminhar em caso de necessidade. Lembrando que o autocuidado apoiado, ele sempre deve ser, né, visualizado por nós, enfermeiros que estamos na atenção primária. O que quer dizer isso? Eu posso encaminhar esse usuário para um serviço especializado, ele pode ir para o hospitalar, mas ele continua sendo do território. Então, dentro dessa construção aí das políticas, né, e do fortalecimento da APS, hoje é isso que nós queremos, né, ter uma APS resolutiva para que a gente possa realmente assim desafogar o que o sistema tem hoje em relação a demandas que não são realmente, né, para especializada, que precisa ser cuidado lá na APS, que muitas vezes, pelo usuário entender que não tem resolutividade na ponta, na base, ele vai encaminhado para um outro serviço. Então, perpassa por isso. Você precisa conhecer como se dá a política para que a gente possa aí realmente capilarizar o serviço, né, o caminho desse usuário de forma efetiva e que ele tenha um problema dele resolvido. Muito bem. Alguém mais quer complementar a pergunta da Vanessa? Eu acho que a Mairlan foi bem objetiva, né, na pergunta dela, mas se Ellen ou Carlos quiserem falar mais alguma coisa sobre isso. Nós temos aqui também uma pergunta do Paulo, o Paulo Renato, perguntando para o professor Leonardo se você acha mais interessante terminar a graduação e partir para o mestrado, residência e outros, ou ter uma experiência de trabalho antes na assistência? Eu até falei, né? Eu acho que ele deve ter perguntado antes, mas assim, eu considero mais importante ter uma vivência para você de obter de certa forma, uma experiência, um amadurecimento tanto profissional como pessoal. Eu entendo o anseio, às vezes, pelo status quo, que a própria academia ela influencia muito isso. O aluno ele quer ser um pesquisador, o professor pesquisador, e eu venho me criticando muito isso, do que adianta ter 100 artigos se não repercute nada na vida das pessoas. Né? Então, assim, eu acho que a academia ela tem que fazer uma autorreflexão e uma crítica e trabalhar com pesquisações, com recomendações, de tal ponto que a pesquisa científica ela pode, pelo menos, dar um retorno, que muitas vezes não dão nenhum retorno à instituição, aos profissionais, aos serviços que se faz a pesquisa, para além de publicar um artigo, e muitas vezes com dinheiro pago do próprio professor em revistas de alto impacto. Né? E é muito importante ter uma vivência prática, porque você vai ter que abstrair, você vai ter que
durante as suas aulas você vai ter que ilustrar com exemplos práticos, você vai ter que conhecer a rede, você tem que ter autonomia, competência e habilidade no que você vai ensinar. Só para se ter uma ideia, tem casos de professores com doutorados que não passam em concurso público porque requer prova prática. Então, tem professores que estão voltando para fazer a residência porque não conseguiu passar, porque alguns concursos específicos da área da enfermagem, em disciplinas muito técnicas, têm provas práticas. E o professor com a alta publicação, mas ele sempre era eliminado, alguns profissionais, nas provas práticas. E, então, ele teve que voltar para a residência para ver se adquire essa habilidade prática para... Então, assim, eu acho importante não pular etapas, vai muito da oportunidade. A residência hoje é o padrão ouro, está com uma bolsa muitas vezes muito maior do que um salário inicial de um profissional enfermeiro, onde você vai receber para ter um conhecimento específico. Eu acho muito importante você buscar outro cenário, conhecer outras realidades. Então, se tiver a oportunidade de sair, quem é do Maranhão, de experienciar em outros estados, fazer visitas técnicas, conhecer. Por exemplo, eu tinha muito interesse em conhecer a gênese da atenção primária. Então, eu fui fazer um curso de 1 mês em Cuba que, para mim, me deu um conhecimento assim, de gênese de parâmetro internacional muito grande. De conhecer a atenção primária na Espanha também, que é referência. Então, assim, se você tem a oportunidade no Brasil conhecer a experiência de Florianópolis, que é o nosso padrão ouro, né, de atenção primária, de conhecer realidades no Maranhão, de se projetar em profissionais que vocês acham que é referência, conheça a trajetória desse profissional, observem o currículo dele, as áreas de atuação, conversem com esses profissionais. Então, eu acho muito interessante, de certa forma, ter uma experiência prévia a título de residência, de uma boa especialização presencial, com aulas práticas também. Eu observo, às vezes, o aluno ele fazendo uma pós-graduação, onde terminar a graduação. Gente, pós-graduação, como já diz o nome, é após a graduação. Tá? Então, são etapas que não devem ser puladas a fim de ter uma autonomia e uma qualidade profissional. É verdade. E aí isso remete muito, professor Leonardo, à questão da privatização, não só dos cursos de enfermagem, mas também dessas pós-graduações, né? Que acabam aceitando, né, alunos que ainda estão no 8º, no 9º período do curso de enfermagem a fazerem uma pós-graduação. Então, isso é algo que também precisa ser questionado, né, em nível mais amplo, em nível de Ministério da Educação também, né? E claro que isso também precisa ser discutido dentro da academia, né? Acho que é importante discutir e trazer essa vivência, essa experiência, essa orientação para esses alunos que ainda estão, né, em formação e ainda eles são muito ansiosos, né? Então acabam muitas das vezes querendo pular etapas e esquecendo às vezes o básico. Né? E esquecendo que a prática, que a assistência em si, ela vai fazer uma total diferença e vai abrir os olhos, né, para aquilo que realmente ele vai querer se engajar dentro do curso, dentro da profissão, que tem um leque enorme aí de possibilidades, não é verdade? Ariane, eu costumo dizer que a gestão ela é uma grande mesa de negociação. Eu digo que eu não entro numa negociação para perder. Então, para que a gente não perca numa negociação, a gente tem que ter aí, né, todos os argumentos e todas as cartas na manga. E que cartas são essas? É o conhecimento, de fato, né, como a Ellen trouxe, do território, né, como o professor Leonardo traz. Você precisa conhecer a ponta para que, quando você entre numa discussão, você consiga desmembrar o que está por trás. Se eu chego e te peço um aumento, e aí eu digo assim, eu faço isso. Não, dentro do que você tem de competência, você não tem como fazer isso, porque isso está inerente a uma outra categoria que trabalha junto com você. Então, você só tem como saber se você estiver atuado. E aí, quando a gente entra nessa mesa de negociação, e eu digo isso porque assim, eu tive a oportunidade de discutir com muitos colegas médicos, né? Enfim, e aí eles perguntavam assim, você é médico? Eu disse assim, não, eu sou enfermeiro.
É porque eu já trabalhei na equipe com vocês. Então, assim, é esse olhar de você conhecer para poder você discutir, você conseguir construir algo sólido mediante o conhecimento técnico, né? E que a gente só vai realmente adquirir a partir do momento que a gente for realmente, né, executor. Não adianta você querer se construir como gestor se você não entende, né, a dinâmica e a magnitude do que é a execução na ponta. Eu acho que realmente se complementa essa construção quando você chega, né, aos cargos de liderança, porque a gente consegue ter um olhar macro, é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Mesmo a construção é muito mais robusta. Perfeito, é isso mesmo. E aí eu queria que a Ellen trouxe na fala dela questões importantes, né, sobre o nosso olhar interprofissional, a nossa assistência interprofissional, né, e a educação permanente em saúde, que muitas das vezes, na nossa prática, como ela mesmo trouxe, ela não é valorizada, né? E é uma oportunidade única em que a equipe ela pode se reunir para discutir os problemas em conjunto, e como ela bem trouxe, né, a partir dessa educação permanente em saúde juntos, a gente consegue descobrir, às vezes, potencialidades, né, de profissionais da equipe que muitas das vezes a gente nem sabia, né? E aí consegue dar também uma abertura maior para que esses profissionais eles se coloquem, eles deem a opinião deles, né? Para a resolução de determinado problema que está sendo vivenciado ali. Então, achei bem interessante a Ellen ter trazido essa experiência dela, né? E trazendo a educação permanente em saúde como uma estratégia que precisa ser valorizada, né? E aí, só complementando a tua fala, Ariane, normalmente, na verdade, o primeiro encontro de educação permanente que eu fiz com os profissionais, a gente discutiu sobre o que é, né, a educação permanente. Então, eu fiz uma dinâmica muito simples com eles, e aí a gente percebe o quanto os profissionais que já estão, muitas vezes, há muito tempo no SUS, eles não conhecem, de fato, o que é educação permanente. A gente ouve muito falar de educação permanente, educação continuada, e aí, logo, na verdade, antes, né, de a gente começar a desenrolar os nossos momentos de educação permanente, a gente precisou entender e construir um conhecimento da própria equipe em relação ao que é educação permanente. Aí eles entenderam que era algo realmente importante e passaram, né, a acolher melhor aí essa tarefa, nova tarefa, aí como algo que a gente precisava fazer com frequência, né, com um prazo definido, com uma agenda protegida, o que era muito importante. Muitas vezes os profissionais entendem que é importante, digam, não, a gente vai começar a fazer a educação permanente na nossa unidade, mas a educação permanente acontece quando dá, né? E muitas vezes não dá, né? Se você não realmente organizar para que ela aconteça, se você não proteger a sua agenda, realmente não acontece, né? Então, lógico que existem as demandas que não são programadas, né? E a gente precisa acolher, mas nos momentos de educação permanente, nos dias, nos turnos em que a gente tem educação permanente, a gente não agenda, né, ninguém para que a equipe toda possa se envolver realmente naquelas discussões. E aí só assim a gente consegue realmente que isso dê certo. E aí também não estou dizendo que é fácil, né? Então, tinham pessoas que às vezes iam, às vezes não iam, né? A gente tinha aquelas pessoas que já reconheciam que era importante, que estavam ali, já sabiam, e aí não abriam realmente mão de estar ali, mas tinham aqueles que a gente ficava chamando e tal. Então, eu estou só trazendo aqui algo que é do real, né? Às vezes a gente fala, parece que é tudo muito fácil, mas não é, né? Muitas vezes a gente tenta trazer a estratégia, e aí entra um pouco do que o professor Leonardo trouxe, né? Às vezes você chega querendo, né, fazer coisa diferente, as pessoas já ficam te olhando, mas por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que deixar agora a recepção ali e ficar conversando com eles, né? Então, não é fácil, a gente recebe aí algumas negativas muitas vezes, mas com o tempo e com muito carinho, a gente vai conseguindo que as pessoas entendam, né, a importância
e aí vai dando certo. Então, a educação permanente, para mim, é algo que eu não consigo abrir mão. E importante dizer, né, que é reforçar, na verdade, eu citei isso na minha fala, que é uma política, existe, né, uma metodologia para você fazer isso, e deve ser incorporada, não só na atenção primária, mas pode ser feita no hospital, deve, né, ser feito, a gente deve ter as comissões lá nas unidades hospitalares também, dentro de uma secretaria, enfim, ela cabe em qualquer lugar. Perfeito, isso mesmo. O Cleiton Ribeiro colocou aqui no chat que os cursos de mestrado para o público externo são difíceis de entrar. Quem se forma em faculdade particular tem muita dificuldade e burocracia nesse quesito. Vocês queriam comentar alguma coisa sobre esse? Na realidade, não foi uma pergunta, né? Foi uma colocação aqui do Cleiton Ribeiro. Só repete, por favor, a colocação. Os cursos de mestrado para o público externo são difíceis de entrar. Quem se forma em faculdade particular tem muita dificuldade e burocracia neste quesito. Eu acho que não é a questão de generalizar, não é? Às vezes você está numa instituição privada, tem um professor, ele tem uma formação de pesquisador e ele incentiva, tem o seu grupo de pesquisa, tem o que de fato realmente o que complica muito aqui, principalmente na região norte e nordeste, é a proficiência em inglês. Então, assim, essas iniquidades regionais, assim, tem muita dificuldade. Os candidatos, principalmente aquele profissional que ele já é formado, já trabalha há muito tempo, e aí tem que fazer a prova de proficiência no inglês. O que eu sugiro é, você tem um interesse em fazer o mestrado, observe os últimos editais, veja o que é preciso, o que você faz uma autocrítica em relação ao seu currículo, que precisa ser melhorada. Procure um grupo de pesquisa, alinhe com um professor próximo, já do mestrado que você tem interesse em fazer, já se interesse em entrar no grupo de pesquisa, conhecer as atividades do mestrado, se preparar bem, porque o preparo não é só quando sai o edital, né? Você tem que pegar o último edital e conhecer bem as linhas de pesquisa e traçar estratégias de melhoria do seu currículo. Perfeito, é isso mesmo. É como um concurso, né? A gente não deve se preparar para um concurso quando sai o edital. A preparação ela tem que ser prévia, né? Então, como o professor Leonardo falou, esses programas de pós-graduação, eles geralmente as provas de mestrado e doutorado, elas são anuais, né? Então, é importante vocês que tiverem interesse em participar, olharem os editais anteriores, estudarem, né? Verem quais são os itens que pontuam mais. De fato, essa questão de proficiência de inglês é algo que realmente acaba esbarrando, né, para muitos candidatos. E o currículo, na realidade, ele vai só classificar, né? Geralmente ele é classificatório, ele não é eliminatório. Então, geralmente tem outros pontos, né, outras questões dentro do edital que pontuam mais. Tem programas que já fazem uma prova específica de conhecimento. Eu achei bem interessante o edital do último edital do Programa de Saúde Coletiva aqui da UFMA, que eles não pedem um projeto. Você faz a prova escrita, você tem que tirar uma nota mínima, uma prova escrita de conhecimento na área de saúde coletiva, e tem uma disciplina, como se fosse uma introdutória à metodologia científica, onde todos os professores do programa apresentam suas linhas de pesquisa. E o aluno ele tem a opção 1, 2 e 3. E aí os professores entram em consenso, então o aluno ele entra com um projeto na linha de pesquisa do professor, futuramente. Ele constrói o projeto com o professor, porque às vezes isso prejudica muito os programas de pós-graduação. O aluno ele tem um projeto que é inviável realizar no Maranhão, o que não é a linha de pesquisa de nenhum professor, então isso prejudica muito. E eu achei bem interessante essa estratégia que eles utilizam, de usar a expertise do professor, às vezes com um banco de dados que ele já pesquisa,
com um assunto que ele tem expertise de tal ponto que o aluno ele seja aproveitado dentro da perspectiva dele e do professor também, né? Isso, bem interessante. Gente, nós já estamos nos aproximando de 2 horas de web palestra, de live. Nós não temos mais nenhuma pergunta, eu acho que todas as perguntas que foram colocadas aqui no chat já foram contempladas, né, pelas falas de vocês. Então, eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento em nome do Telesaúde Maranhão, né, por vocês três se dedicarem aí essa manhã para conversar, estarem um pouquinho aqui conosco. Agradeço também a participação de todos os participantes aqui, todos os presentes aqui no chat, né, dando um alô especial para o curso de enfermagem lá do campus de Pinheiro, que a gente estava com bastante alunos presentes, né. Teve alguém do Rio de Janeiro aqui que colocou no chat também que estava presente. Brasília, desculpa, era de Brasília, o Cleiton Ribeiro, né, também presente. Então, muito obrigada pela presença de todos. Aproveito desde já para desejar um feliz dia do enfermeiro, né, que nós possamos seguir na nossa profissão, né, com muita sabedoria, né, com muita resiliência. E vou usar a palavra aqui que Mairlan, né, falou na apresentação dela, que nós possamos ser, né, uma enfermagem mais ousada, para que a gente possa, de fato, né, melhorar aí as condições de saúde do nosso estado, do nosso município, né, do nosso país. E aí eu abro mais uma vez para vocês fazerem as considerações finais para que a gente possa fazer o nosso encerramento. Vamos lá na ordem, né? Bom, Ariane, eu gostaria de agradecer, né, ao Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão, pelo convite, de poder compartilhar aqui um pouco dessa vivência, né, que o enfermeiro gestor, ele tem, né, e um mundo de possibilidades que está aí, né, à disposição, disponível, né, para essas pessoas que estão no processo formativo e que buscam realmente, né, um outro olhar que não só o assistencial, mas também a parte administrativa, né, que está aí realmente inerente à nossa profissão, ao nosso processo formativo. O enfermeiro ele é um profissional completo, né, e que realmente, assim, independente da segmentação que vocês forem escolher, dediquem-se, né, fortaleçam aí esse processo formativo, porque a gente tem muito enfermeiro no mercado de trabalho, mas eu sempre digo, tem espaço para os bons, né, e os bons, eles se dedicam, e aí não é fácil, né? Então é muito investimento e de tempo para estudo, realmente, para que a gente possa primeiro plantar, que aquilo ali vai, né? A gente semeia e depois a gente colhe. Então, que vocês possam realmente, assim, executar um bom plantio para que na hora da colheita vocês tenham aí, né, uma árvore frondosa de possibilidades para vocês. E boa sorte a todos e gratidão por estar aqui com o Carlos Leonardo, a Ellen Rose, né? Bom estar com vocês, é isso. Obrigada, gente. Eu queria agradecer o convite e também eu acho que a Semana de Enfermagem é um momento de reflexão. Como a gente pode estar melhorando a visibilidade da profissão, a inserção social da profissão. Eu acho que é um momento também da gente... A gente sempre faz muitos eventos para nós mesmos, né? Eu acho que é um momento também de utilizar os meios de comunicação, o almoço de domingo em casa, mostrando a importância da enfermagem para a sociedade, né? Que é uma profissão basilar, muito importante, um elo de sustentação da saúde no Brasil, tem uma alta inserção nos municípios, em todos os níveis de complexidade, perpassa pela assistência, pelo ensino, pela gestão, e com certeza é uma honra, né? Fazer um debate com 3 enfermeiras que são referência na nossa área. E agradeço muito, a gente sempre aprende muito, né? Obrigado pela oportunidade. Bom, pessoal, eu queria, antes de tudo, também agradecer o convite, Ariane, é importante para mim poder estar aqui falando
em nome dessa galera que está aí, né, na atenção primária. Eu sei o quanto é complexo, o quanto é difícil, né, o quanto a gente tem realmente que, né, ser muito criativo, ser muito tudo, né, para tentar garantir o melhor, né, para a comunidade, né, os nossos territórios. Então, realmente, eu tiro o chapéu, assim, de uma forma muito especial para todo mundo que está aí na atenção primária. E aí queria também aproveitar a oportunidade para deixar aí os meus parabéns, a força, né, para a galera que está aí nesses territórios fazendo o seu melhor. Dizer que é uma honra enorme também dividir esse espaço com vocês, né? São realmente pessoas que eu tenho como referência, né? Já tive contato com os 3. Talvez a Mairlan não lembre, mas eu já tive alguns contatos com ela e é uma pessoa também que eu admiro bastante. E dizer para a galera que está aí chegando também, né? Que estejam na atenção primária, né? Muitas vezes os alunos veem a atenção primária como talvez, né? Querem aí a saúde da mulher, saúde da criança, né? Eles já vêm com isso muito definido, né? Mas a atenção primária também precisa de bons enfermeiros, né? Então, olhem com carinho para esse nível. Eu tenho certeza que, mesmo que não permaneçam, né, em toda a sua vida profissional, mas viver a atenção primária, com certeza, faz muita diferença na formação de um enfermeiro, né? Na sua compreensão do todo, né? Compreensão da rede, compreensão da organização da saúde. Então, é muito legal viver isso também. Então, se deem, né, essa oportunidade. Muito obrigada, pessoal, a todos. Obrigada, Ellen. Obrigada, Carlos Leonardo. Obrigada, Mairlan. Queria agradecer também toda a equipe de suporte do Telesaúde que está aqui por trás das telas, Maurício, Jéssica, Luiz, Vitor. Muito obrigada a todos vocês. E a nossa próxima web palestra, eu já deixo aqui, né, registrado, será para a gente discutir sobre a redução, né, da mortalidade, sobre os indicadores da mortalidade materna aqui no nosso estado e juntos pensar em estratégias, né, para a gente tentar melhorar esse indicador aí que, né, no nosso estado do Maranhão ele ainda está, né, necessitando de muitas melhorias. Então, dia 23 de maio, é uma quinta-feira, às 15 horas da tarde, nós vamos estar com 3 profissionais que têm muita expertise, né, para falar sobre esse tema, né, e a gente conta com a presença de todos vocês também nessa nova atividade aí de teleeducação. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia.